E o projeto tributário em 5 vai chegando à sua quarta aula. Hoje a gente vai ver um tema que também é bem importante na construção do conhecimento da disciplina do direito tributário e que tem uma alta incidência tanto em provas de concurso quanto na OAB. E o tema é o seguinte: é a legalidade tributária, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, a gente vai ter a previsão dele lá no artigo 150, inciso 1º da Constituição. E esse artigo vai dizer o seguinte, que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes federativos exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, regra geral, a criação e a majoração de qualquer tributo deve se dar mediante lei. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que ter. É a regra geral do princípio da legalidade. Criação e majoração de tributo só mediante lei. Além da criação e majoração de tributo, existem outras matérias que dependem de lei, né? Que as suas alterações dependem de lei. E elas vão estar elencadas lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Vai dizer que somente lei pode estabelecer essas matérias aqui: instituição e extinção de tributos, majoração ou redução de tributos, definição do fato gerador e sujeito passivo, alíquota e base de cálculo, penalidade e as hipóteses de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário. E aqui a gente tem que ter muita atenção a um outro ponto. A atualização monetária, ela não representa por si uma majoração de tributos. Isso é o que vai estar lá disposto no parágrafo 2º desse artigo 97 que a gente acabou de ver. Porém, a súmula 160 do STJ vai dizer o seguinte, que é defeso, é vedado, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Então, o que a gente tem aqui? Regra geral, criação e majoração de tributos só mediante lei. A atualização monetária ela não representa a majoração de tributo. No entanto, ela deve estar dentro dos índices oficiais de atualização para ser considerada dentro dos padrões legais e não majoração de tributo. Artigo 97, artigo 150, inciso 1º da Constituição e o parágrafo 2º do artigo 97 são os pontos importantes até aqui, além da súmula 160 do STJ. Vamos então analisar as exceções à legalidade. Para toda regra existe uma exceção, né? E no direito tributário não é diferente. Vai dizer que o Poder Executivo ele vai poder, mediante decreto, alterar as alíquotas de 4 impostos. Quais são esses impostos? O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Eles são conhecidos como impostos regulatórios de mercado, ou seja, eles precisam de uma certa celeridade no seu processo de alteração de alíquotas, uma vez que eles intervêm no mercado, uma vez que eles têm um papel importante na economia do país e aguardar todo o trâmite legislativo para uma alteração de alíquota, né, uma alteração nesses impostos, pode ser tarde demais. Então, esses impostos regulatórios de mercado, eles têm essa benesse. Eles podem ter suas alíquotas alteradas mediante decreto. Essas são 4 exceções à legalidade e, além delas, nós temos mais 2 exceções. Vão estar lá no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B da Constituição, que diz respeito a CID combustível ou a contribuição de intervenção no domínio econômico na modalidade combustível. A redução ou restabelecimento das alíquotas da CID combustível pode se dar mediante decreto. Atenção aqui, apenas redução e restabelecimento ao patamar que estava anteriormente. Nunca a sua majoração. A majoração da CID combustível de suas alíquotas deve se dar mediante lei, deve seguir o princípio da legalidade. A exceção está tão somente na redução ou restabelecimento dessas alíquotas. E, como segunda hipótese, fora os impostos regulatórios do mercado, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 6º, a linha C da Constituição, traz o ICMS na modalidade combustível.
igualmente redução e restabelecimento das suas alíquotas, mas dessa vez apenas por convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, o Conselho das Fazendas Estaduais, com adesão de todos os estados. Então a gente tem aqui, princípio da legalidade vai dizer que a criação e majoração de tributos só pode se dar mediante lei. E nós temos as 4 exceções dos 4 impostos regulatórios de mercado: imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, que podem ter suas alíquotas alteradas mediante decreto. A CID de combustível, redução ou restabelecimento, também pode se dar mediante decreto. E o ICMS combustível, redução ou restabelecimento, pode se dar mediante convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, com adesão de todos os estados. Pois bem, gente, isso é o que a gente tinha para falar sobre o princípio da legalidade. Um princípio que, mais uma vez, reforço, é de suma importância ao seu estudo e compreensão, até para ter uma ideia, ter uma noção da sua participação dentro do direito tributário e também em razão da alta incidência do tema nas provas de concurso e nas provas do exame de ordem. Então, essa foi nossa aula número 4 do Projeto Tributário em 5. Nos vemos nos nossos próximos encontros.